Quero dizer a você que está conosco, que nos acompanha, que é motivador para a gente saber que irmãos e irmãs, convidados, amigos, pessoas queridas, têm caminhado junto conosco nesse ministério e no desejo de aprender mais de Deus. Que você entenda que todo o nosso serviço como cristãos é por amor a Deus e é para o benefício dos irmãos e das irmãs que temos em Cristo, dessa família que Deus nos deu. Muito boa noite a você, saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, esse que tem nos sustentado. Hoje nós vamos caminhar no último capítulo, mas ainda não terminaremos a nossa jornada por Eclesiastes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. A partir do verso de número 7 do capítulo 11, a gente vai até o verso 8 do capítulo 12. Se você viu aí o anúncio que nós mandamos no nosso grupo, você vai ter base bíblica para dizer que rapadura é doce, mas não é mole. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes 11, verso 7. Eu vou ler na versão chamada Nova Almeida Atualizada. Provavelmente algumas diferenças da sua versão. Se você tiver no celular, você tem como abrir na mesma versão que eu. Mas acompanhe comigo o texto e não feche a sua Bíblia, porque a gente vai voltar muito na palavra de Deus. Diz assim o texto: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas que serão muitos e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Verso 5. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à terra, de onde veio, e ao Espírito volte, junto à terra. Verso 7. E ao pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Apenas até aqui nós vamos orar. Senhor, ilumina o nosso entendimento para que a gente escute a Tua voz claramente
e de forma profunda a nos convencer do que o escritor naquele tempo queria transmitir. Nos concede graça a mim, que a gente seja movido, Senhor, para mais perto do Senhor depois dessa nossa exposição e meditação na Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A gente vem caminhando nesse livro que é muito enigmático, um livro que tem uma visão da vida talvez muito clara e às vezes diferente, assim, na forma de dizer, nas poesias, nos recursos utilizados pelo pregador, dos demais autores da Bíblia. Um livro que nos chama à sabedoria e nos afasta de toda a tolice. Um livro que nos mostra o mundo como o mundo de fato é. Houve um tempo em que a humanidade não tinha medo do mundo como ele era. A humanidade não tinha o risco de enfrentar na vida tantas frustrações como eu e você enfrentamos. Houve um tempo onde a alegria para a humanidade era tão natural como o pulsar de um coração para um ser vivo. Mas esse momento foi colocado em xeque quando ali, ainda no Éden, Adão e Eva decidiram viver a vida ignorando o Criador dela, rejeitando o próprio Deus. Esses dias, colocados em xeque, perduram até os nossos dias, onde nós enfrentamos consequências daquela ação deles. E hoje vivemos em um mundo onde constantemente nós lidamos com frustrações. Quem no dia a dia não se irrita quando às vezes tem a necessidade de ser atendido dentro de uma repartição pública e percebe que ali não é necessariamente a impossibilidade do trabalho ser feito, mas é a má vontade para que você seja atendido de forma correta. Quem de nós não, de alguma forma, se entristece quando faz as coisas como deveriam ser, talvez quando você paga ali todos os seus impostos e na hora de você receber de alguma forma algum retorno disso, isso não acontece. Quantas vezes nós fazemos muitas coisas pelos outros, aguardando talvez um amor respondido, e o que acontece é que nós somos frustrados. Nestas áreas e em muitas outras, nós vivemos em um mundo que está sujeito às frustrações. Parece que as coisas já não funcionam como deveriam funcionar. A gente não pode esperar do mundo uma resposta perfeita aos nossos anseios. E o pregador já disse isso para a gente durante todo o livro. Ele resume isso dizendo que esse mundo é um mundo que está debaixo e sujeito à vaidade. Vaidade essa destacada tanto no verso 8 como no verso dos 2 capítulos 11 e 12 aqui também. Tudo que virá é vaidade. Contudo, se nós vivemos em um mundo de frustrações, será que isso não é desanimador ao ponto de desistirmos ou de pensarmos que a vida não tem jeito? Será que quando a gente pensa em política, na situação econômica do nosso país, a gente tem que desistir porque constantemente as coisas parecem que nos frustram? A resposta bíblica é um não, um categórico não. Embora esse mundo esteja sujeito a essa realidade, nós também, junto com ele, existem motivos suficientes para nós aproveitarmos as nossas vidas diante de Deus, para nos alegrarmos diante do Senhor, para experimentarmos as coisas que Deus criou, as boas dádivas que Ele nos deu, experimentarmos ela e termos satisfação nessa vida, ainda que cercada por tanta dor e às vezes por tanta amargura, por assim dizer. É nesse sentido que aquele ditado que eu disse no início, de rapadura é doce, mas não é mole, ele vai de alguma forma se aplicar aqui. A vida tem suas doçuras, mas ela não esconde as suas dificuldades. Nós vivemos em um mundo que tem coisas boas para usufruirmos, mas num mundo também manchado,
e amaldiçoado pelo próprio Deus onde nós estamos vivendo. Eu quero dividir essa nossa ministração em duas partes. E na primeira parte eu quero demonstrar para vocês como o autor nos chama para vivermos aproveitando as nossas vidas, que tipo de razão e fundamento a gente tem para isso. E de uma forma muito poética ele nos traz esses ensinamentos. E o primeiro deles é que existe doçura nesse mundo amargo. Lembre-se disso, a gente é chamado para aproveitar a vida e que existe doçura neste mundo amargo. O verso de número 7, lança os seus olhos sobre a sua Bíblia, ele começa nos dizendo que doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. O pregador aqui começa nos dizendo, em outras palavras, que a vida é boa. E a nossa reação, aquilo que nós devemos fazer diante dessa realidade de uma vida que é boa, é desfrutar dela todos os dias das nossas vidas. Quando ele usa a expressão luz, tanto no Antigo Testamento, mas como um aspecto muito usado também no Novo, traz sempre uma ideia de bênçãos, uma ideia de vida, algo que é ligado às dádivas. Tanto é que aqueles que estão na luz experimentam vida. É uma linguagem usada em toda a palavra de Deus, mas o fato é que é doce a luz, que o ver o sol, o lidar com as questões da vida são coisas agradáveis. No verso 8 ele diz que aqueles que ainda vivem muitos anos devem alegrar-se com todos os seus dias ou com todos eles. No verso 9 ele nos lembra: alegre-se jovem na sua mocidade e o que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. O pregador enfaticamente está nos dizendo que existe doçura nessa vida. Existem inúmeras coisas que devem ser desfrutadas por nós. Eu tive o privilégio essa semana de fazer uma experiência para essa exposição. Eu procurei pessoas que já caminharam muito mais do que eu, mais experientes e que viveram muita coisa boa e coisas difíceis também, e perguntei para elas aquilo que de mais belo elas tinham visto e presenciado nas suas vidas e aquilo que de mais terrível talvez tenha marcado o coração delas. E as respostas foram muitas. Pensando nas coisas boas dessa vida, muitas pessoas lembraram das suas próprias famílias. Lembraram da doçura de serem pais e de serem mães. Lembraram da doçura de serem filhos e filhos amados. A vida nos proporciona isso. Outras muitas pessoas lembraram das realizações que experimentam no seu próprio trabalho, na sua vida. O quão bom é você ter a condição de escolher um caminho, de se esforçar para aquilo, na dependência de Deus, estudando e alcançar. Quão agradável é uma nota boa, uma aprovação em um concurso ou na própria universidade. Isso foi destacado também. Algumas outras lembraram do prazer que tem de terem um companheiro ou uma companheira do lado. Que bom é ter alguém para dividir os fardos. Quão doce é saber que nós não estamos sozinhos. Quão bom é saber que para aqueles que são casados, que ao final de um dia difícil, podem retornar para um ambiente seguro, onde tem pessoas que o amam, que o esperam, ou que a amam, e sendo mulher, e esperam ela também. A vida nos proporciona não somente isso, mas a própria segurança de conhecermos a Deus. Muitas pessoas destacaram a doçura de terem sido encontradas por Deus, de terem sido alcançadas, transformadas, chamadas pelo Deus Altíssimo para serem filhos e filhas dele. Quão bom isso é! A própria segurança da salvação, a deliciosa expectativa, talvez, de vermos pessoas distantes, parentes que há muito não víamos, a olharmos talvez para um colega de escola depois de muitos anos e ver que a vida dele andou, que ele já tem família, filhos. Quão bom, quão doce, quão precioso isso é para a nossa vida, para a nossa existência.
o frio na barriga de conhecermos pessoas novas, ou de lidarmos talvez com aquele que pode ser o primeiro dos nossos, e se Deus permitir, o único namorado ou namorada. Essas coisas são maravilhosas. O fato de comer, de beber, de experimentarmos da vida, já foi destacado pelo pregador em muitos outros versículos aqui no seu livro. O fato é que a vida tem doçura nesse mundo amargo. E aqui o pregador, ele não está falando talvez do tipo de doçura ou de prazer que os crentes são acostumados a pensar. Aqui o pregador não está falando do tipo de prazer e de alegria que nós experimentamos no culto ou dentro da igreja. Ele fala das coisas da vida como um todo. E aqui vale a gente ressaltar uma nota de esclarecimento importante. Esse mundo, embora sujeito às frustrações, ele não foi abandonado por Deus. As coisas boas não estão somente nos momentos de culto, naquilo que nós chamamos de espiritual. O pregador está chamando a nossa atenção para o deleite das coisas da vida, certos de que tudo é espiritual. Você sorrir com os seus amigos tem que ser espiritual para o cristão, tem que ser fonte de prazer. Você poder jogar um videogame, uma criança poder brincar com os seus primos, nós podermos sair para de alguma forma nos alimentarmos e resenharmos depois, tudo isso é espiritual. Um casal dentro do seu lar, brincando com a sua própria família, instruindo o seu filho, uma viagem que nós fazemos a outro lugar, isso também é espiritual, é fonte de alegria, nós devemos ter prazer nisso, são coisas que nós fomos chamados para viver. É antibíblica toda a visão que promove uma divisão nas coisas, como se a gente só pudesse ter prazer naquilo que envolve o templo, a estrutura da igreja, e que só há prazer verdadeiro dentro da igreja quando há culto. Isso não é uma verdade, o pregador está nos mostrando isso. A vida é uma dádiva de Deus. É tão curioso isso, que se Deus não quisesse que nós sentíssemos prazer nas coisas da vida, por exemplo, na nossa alimentação, Deus tinha feito apenas um alimento que saciasse as nossas necessidades para a subsistência. Se isso fosse fruto de um processo evolutivo, só um alimento serviria. Mas Deus não, Deus quer que a gente deleite de toda a criação, assim como Ele fez no Éden. Gênesis 2 diz que Deus plantou o homem no jardim. As árvores também estavam lá, e o texto diz que elas eram agradáveis. Deus não quis fazer só uma comida que nos fizesse viver, Ele nos deu diversas frutas, diversas hortaliças, muita coisa para a gente experimentar. De igual forma no nosso trabalho, que também é espiritual, Deus não nos deu o trabalho como um mal necessário, mas o trabalho é fonte de prazer também, é fonte de deleite para nós, porque o trabalho é espiritual para o crente, o trabalho faz parte do chamado do crente para a vida, na semana e por aí vai. Talvez, se a gente fosse brincar, essa ideia da segunda-feira ser um peso e uma frustração veio com o pecado, mas graças a Deus que há restauração e há como a gente ter prazer na segunda-feira, sim. Há como nós nos deleitarmos naquilo que Deus fez, e nós somos lembrados por Deus e pelo pregador de que nesse mundo amargo existe doçura. Contudo, nós já lemos o texto, nós precisamos também perceber que, embora existam essas coisas boas para serem usufruídas e experimentadas por nós, a segunda coisa que o pregador nos ensina, o segundo ensinamento dele, é que nem tudo são flores nesse mundo amargo. Nem tudo são flores. O pregador, ele lembra que existem dias de trevas. Olha só o verso 8. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos. E no verso de número 10 ele diz: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade.
Se por um lado existe a doçura da vida, se por um lado nós deveríamos aproveitar muito mais o tempo e os momentos que nós temos com os que nós amamos e com as nossas responsabilidades, por outro, o pregador nos lembra de como a vida é de verdade. E a vida não é só um mar de rosas, nem tudo são flores nesse mundo que nós vivemos. Existem dias de trevas, existem dias que nós não gostaríamos de ter vivido, existem momentos na minha e na sua vida que nós jamais gostaríamos de ter passado. Contudo, esses momentos não são apagados, eles estão marcados em nós e marcando a nossa própria história. Ainda naquilo que perguntei para as pessoas com quem conversei essa semana, agora as respostas negativas, muitos lembraram da dificuldade que tinham quando eram crianças, do ambiente e a vida tão sofrida, tão severa, das dificuldades muitas vezes nas necessidades mais básicas do dia a dia. Nem todos foram tão amados pelos pais e esse mundo de frustração nos marca com isso também. Nem todos tiveram companheiros, amigos e amigas, nem todos tiveram famílias funcionais, nem todos tiveram até mesmo um brinquedo que tanto desejaram quando eram crianças. Muitos outros se lembraram e recordaram de doenças que enfrentaram. Nesse mundo de frustrações, nós enfrentamos e somos acometidos por doença. Enfrentamos dias sombrios e às vezes as que não são doenças do corpo, são doenças da própria alma. A sensação de estarmos sozinhos, a timidez, foi uma coisa que muito me chamou a atenção. Uma pessoa destacou que aos 78 anos, a coisa que ela viu nessa vida pior, na existência, na caminhada dela, foi a timidez. Porque isso impediu ela de alcançar muita coisa na vida, muita insegurança, muita falta de abraçar as oportunidades, muita dificuldade para lidar com muitas questões do dia a dia. Esse mundo que nós vivemos é um mundo manchado pelo pecado, é um mundo onde as frustrações existem e nós experimentamos ela. Experimentamos dentro de casa, com a família que é boa, mas quando experimentamos desavenças, divisões, brigas, de alguma forma confusões, nós experimentamos a dádiva de trabalhar, mas sofremos com, de alguma forma, abusos, com salários que não são justos, talvez, com dificuldades na própria realidade do trabalho. Esse mundo é composto pelas duas coisas, por doçuras e por frustrações. O pregador não nos esconde nada disso. O que é muito curioso é que no verso 9, ele chama a atenção dos jovens a buscarem alegria e fazerem disso quase que um propósito de vida. Ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ou seja, busque isso, busque apreciar a vida, aproveite os momentos que você tem com os seus amigos, aproveite as oportunidades de abraçar, de demonstrar afeto e carinho. Faça isso com seus pais também, faça isso com seus líderes e que os seus líderes façam isso com você também. Contudo, para que a gente não pense que é simplesmente sair fazendo o que nos traz prazer, o pregador nos lembra que nós temos problemas para enfrentarmos ou aproveitarmos a vida diante de Deus. E ele nos chama a atenção para dois problemas aqui. O primeiro deles é que as coisas passageiras, elas não podem nos suprir. Embora a gente encontre satisfação e doçura nas coisas da vida, elas não podem nos suprir. Ele diz ainda no verso 9, ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Mas, contudo, todavia, entretanto, saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Seria estranho se o pregador apenas dissesse para a gente ir usufruir de tudo que existe na vida, sem nos alertar do perigo. Porque durante todo o livro, parece que ele tem uma perspectiva muito pessimista da vida. Ele olha esse mundo debaixo do sol, como se as coisas não valessem a pena, como se o trabalho não fosse suficiente, como se as amizades e até mesmo o companheiro não fosse. E ele vai tratando isso em todo o livro, e agora ele nos diz para a gente aproveitar tudo. Mas isso não é contraditório. O que ele está querendo dizer é que
a gente pode e deve aproveitar das coisas, mas a gente tem que se lembrar que elas não são um fim. O nosso trabalho tem que ser fonte de prazer para nós, mas ele não é um fim. Os nossos dias assistindo, por exemplo, seriados, ouvindo música, vendo concertos, conversando, fazendo piada, lendo a Bíblia ou aproveitando uma boa viagem, são ótimos, mas eles não são um fim em si mesmos. Deus, Ele há de pedir conta de todas as coisas que nós fazemos. Deus há de olhar para cada um de nós e julgar a forma como nós administramos as nossas vidas. Deus há de julgar os momentos em que eu e você perdemos ou jogamos fora, não aproveitando as dádivas dele, as coisas boas que ele deixou para nós. Mas ele também vai fazer isso pedindo conta e nos julgando também pelas coisas ruins que fizemos, pelo tempo que gastamos no celular mais do que deveríamos, pelas noites em que perdemos a oportunidade de descansar, às vezes por besteira, por tolices, por coisas que não, de alguma forma não trazem algum tipo de crescimento para nós. Deus lembrará do dia em que nós, ao invés de aproveitarmos as circunstâncias, por exemplo, dentro do nosso lar, para aproveitarmos a presença uns dos outros, nós nos voltamos para brigas e confusões ou algum tipo de coisa assim que nos afastasse disso. E esse é o primeiro problema. A gente não pode ser suprido com essa vida. A gente não pode suprir um espaço eterno com coisas passageiras, com coisas que são efêmeras, transitórias. E esse é o primeiro problema que nós enfrentamos. O segundo motivo que é um problema para a gente não conseguir aproveitar a vida diante de Deus, é porque eu e você temos a facilidade de destruirmos as oportunidades de usufruirmos da vida, aproveitarmos a vida diante de Deus. Olha só o que o pregador diz, no verso 10 ele diz: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. A palavra utilizada aqui, ela tem o significado de ira, de irritação. Afastar do nosso coração as irritações, as mágoas, a dor do nosso próprio corpo. O pregador está chamando a nossa atenção para a necessidade que nós temos de sermos sensíveis e alertas, porque quantas são as vezes em que eu e você, às vezes numa saída com os nossos familiares, a gente dá uma resposta irritada e acaba com todo o clima da nossa saída. Quantas vezes, porque nós somos mestres em estragar o nosso prazer, nós temos coisas difíceis na vida, mas não conseguimos usufruir de uma visita, da presença de alguém, do tempo que alguém para falar comigo e com você. Quantas são as vezes que nós trocamos oportunidades de abraçarmos por choquice, porque a gente está irritado, porque a gente tem algum tipo de mágoa. Pensa só no caso de pessoas que estão feridas com outras. Uma pessoa que está magoada com a outra, que deixou raiz de amargura crescer no coração, diante do texto que a gente está olhando, ela, além de estar em pecado, ela está em pecado e perdendo tempo de aproveitar coisas boas. Alguém que passa 10 anos magoado com o seu pai, perdeu 10 anos de afeto, de carinho e de relacionamento íntimo. Alguém que está chateado com um amigo, com um colega, perde dias e horas de boas conversas e de amizade mais profunda, de sorrir, de se alegrar nesse mundo que já é tão amargo. Alguém que não perdoa o outro, perde a própria vida, porque não entendeu que quando nós guardamos isso no coração, nós estamos perdendo o privilégio, a oportunidade de desfrutarmos das dádivas que Deus nos deu. Isso é muito curioso quando a gente olha para todo esse ensino e pensa em Jesus. Jesus, ele sabia muito bem lidar e aproveitar as coisas boas dessa vida. Jesus, ele destrói esse conceito de que coisas boas são as coisas apenas que estão referentes dentro de um templo e dentro da nossa comunidade específica. Por quê? Porque Jesus,
quando foi para ir para um casamento, Jesus estava na presença dos noivos e das noivas. Aproveitou a alegria de estar com outras pessoas. Havia vinho, acabou. Jesus multiplicou e fez vinho naquele lugar. A alegria se fez presente ali. Jesus usufruía disso. Jesus usufruía da presença dos seus amigos, quando em momentos difíceis chamou não os 12, não os 77, mas separou 3 para ir orar com ele. Jesus, também como nós, precisou dormir e usufruía disso. Quando havia tempestade, Jesus repousava, aproveitava o seu tempo desfrutando de coisas que são boas para nós. Dormir, descansar, isso é precioso. E Jesus, como um homem, mas como filho de Deus, usufruía bem da vida. Jesus sabia também que havia muito prazer em estar diante dos outros. Nos momentos de exposição da palavra, nos momentos de alimentar multidões, quando crianças eram barradas pelos outros, Jesus sabia que há prazer em brincar com uma criança, há alegria em tirar onda com um pequenino ou com uma pequenina, fazer ele perto de você. Ele repreende os discípulos para que as crianças cheguem perto dele. Jesus sabia lidar com isso, e ele é para nós um modelo, e não somente um modelo, mas o libertador das nossas vidas, para que a gente também possa experimentar isso por meio da graça dele. O pregador aqui continua o texto e nos apresenta um último ensinamento. Eu quero apenas lembrar os 3 até aqui. Em primeiro lugar, o pregador, para esse chamado que ele nos tem de aproveitarmos a vida diante de Deus, o pregador nos mostra que existe doçura neste mundo amargo. Ele nos mostra que nem tudo na vida são flores. Por fim, ele nos mostra que nós não podemos fazer tudo na vida. Por isso devemos fazer aquilo que é essencial. Eu vou ler aqui a partir do verso de número 12, mais uma vez, que diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se enfurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. O pregador agora começa de forma poética retratar o fim da vida ou a morte. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que o evento do nascimento ou o nascer é o começar a morrer. Alguém que nasce nesse mundo de frustração e nesse mundo caído, um bebê que acabou de nascer, é o primeiro dia de vida dele também, mas já começa uma contagem regressiva também para o dia que ele vai morrer. Isso é meio assim triste, mas é verdade. O ponto é que todos nós estamos sujeitos aos ciclos dessa vida. Nós estamos, mesmo que jovens hoje, alguns, outros já caminharam mais, mas todos caminhamos para o envelhecimento, todos caminhamos para a morte, se o fim da nossa vida for natural. E a exortação do pregador é lembre-se do seu Criador. Aproveitar a vida diante de Deus aproveitar a vida não é um aval de liberdade para fazermos tudo o que gostaríamos de fazer de forma indiscriminada. A forma de nós vivermos de forma assim, como pessoas sábias, como pessoas que entenderam o chamado de Deus, é vivermos lembrando do nosso Criador. Por quê? Porque existirão dias que nós não conseguiremos mais fazer isso. O tempo de aproveitar a vida é agora, porque as limitações, elas virão. Ele usa aqui uma figura no verso 2, figura dos elementos da própria natureza que encerram os seus ciclos. Se houve luz, vai haver um momento que há escuridão, ou seja, a vida começa, mas a vida também termina. De forma curiosa, ele continua nos versos 3 e 4, mostrando como se fosse, através de figuras, o envelhecimento de alguém. Ele diz que
Quando eles chamam o guarda das casas aqui, ele está falando dos braços. O tempo de abraçar é o tempo que você tem agora. Vai chegar um momento em que você já não pode fazer mais o que você quer. As suas mãos não conseguem mais te dar o prazer e o deleite de fazer determinadas coisas. Se você, por exemplo, toca algum instrumento, pode ser que chegue um momento em que você já não possa mais tocar. Por isso, aproveite a sua vida, lembrando do Criador. Toque o seu instrumento, toque música, faça música diante de Deus, lembrando do seu Criador. Ele vai falando das partes do corpo, né? Se você acompanhar na sua Bíblia comigo, ele fala também, e se curvarem, verso 3, os homens que no passado eram fortes, falando das pernas, dando essa ideia de que com saúde, com vida, a gente tem a possibilidade de ir para onde a gente quer, a gente pode visitar outra pessoa, nós podemos vir à igreja, cultuar, nós podemos fazer um passeio, nós podemos correr, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então o tempo que você tem é hoje, então aproveite isso lembrando do Criador. Use os seus bens, porque vai chegar um tempo em que você não vai poder. Faça isso também com as questões do comer, do apetite, de ter prazer nas coisas, porque vai chegar um tempo que você não tem mais essa condição. O tanto que a gente tem dificuldade de sentir prazer, existem pessoas, e assim, eu cresci num ambiente assim, que a vida toda passam falando, por exemplo, que existem determinadas comidas que são caras demais. E você trabalha durante anos e anos e anos e anos, e não se dá o prazer de experimentar uma coisa nova, porque você acha que não precisa. Sabe, às vezes a gente que se priva de usufruir das coisas que Deus nos deu, nós que fechamos as janelas das oportunidades que Deus nos dá. Então use isso enquanto você tem tempo, enquanto você pode, mas faça isso se lembrando de Deus. Lembre-se daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, sabe, que tudo que a gente faça, quer a gente coma, quer a gente beba, tudo deve ser feito para a glória de Deus. É disso que o pregador está falando, para a gente viver a nossa vida, colocando Deus como centro, no lugar dele, no lugar devido, melhor dizendo. E ele continua dizendo, né? A harmonia das filhas, das músicas começarem a desaparecer, pensando na nossa própria audição. O ponto é que ele vai usando figuras para isso. Ele fala da amendoeira, que era uma das primeiras plantas ali que nasciam, e aqui talvez existem muitas divergências, porque alguns interpretam as coisas de forma literal, outros figurada. Eu quero crer que tudo isso tem a ver com o envelhecimento, com essa vida que perece. Logo aqui a gente pensa nos cabelos brancos que surgem, no envelhecimento da vida, na agilidade, quando ele fala do próprio gafanhoto aqui, que se esvai. O ponto é que o verso 5 conclui para a gente dizendo: porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, o tempo que nós temos é hoje. E o hoje que o Deus nos deu é para que a gente aproveite a nossa vida diante dEle, para que nós nos lembremos do nosso Criador em tudo que nós fazemos. O tempo melhor não foi o tempo que passou, e o tempo melhor não é necessariamente um tempo perfeito que a gente aguarda para frente. Muita gente espera as situações perfeitas para poder usufruir da vida, espera que tudo se encaixe para poder fazer uma nova amizade, para poder receber alguém na sua casa, para poder jantar com amigos, para poder se casar, e isso não é uma verdade, porque esse tempo não existe. O tempo que eu e você temos é agora, e nós precisamos viver a nossa vida lembrando do nosso Criador, vivendo a nossa vida diante dEle de forma agradável, porque Deus nos criou, como diz o Catecismo de Westminster, para que a gente possa usufruir da presença dEle e glorificar o nome dEle com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E isso não acontece só aqui e agora, acontece no dia a dia, de segunda a segunda. É curioso que, diante de todo esse ensino, eu trago uma aplicação apenas para a gente. A aplicação de nós usarmos bem o nosso tempo. Jesus, voltando de novo para Jesus sabia muito bem usar o seu tempo. E como nós temos dificuldade de fazer isso. Como nós somos mestres de não aproveitarmos a vida de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Jesus sabia tanto usar o seu tempo, e eu ouvi o Steve Lawson falando sobre isso, que
Em várias circunstâncias, os homens queriam prender Jesus e Jesus dizia: não é chegado o meu tempo. E Jesus, de alguma forma, saía daquela circunstância. Quando quiseram apedrejá-lo, Jesus: não é chegado o meu tempo. E ele usava o seu tempo de forma apropriada, tanto usufruindo da vida, como cumprindo o ministério, porque Jesus lembrava do Criador. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Em tudo, Jesus foi fiel ao nosso Deus. Mas houve um momento em que Jesus entendeu o que era o tempo. E ele diz: é chegada a hora, glorifica-me, Pai. E nesse momento, Jesus se entrega por mim e por vocês, para que nós pudéssemos receber vida e vida eterna, como João capítulo 13 nos diz. Quando Jesus entende que é o tempo, aquele que veio na plenitude do tempo e morre em nosso lugar, Ele não simplesmente nos sela para vivermos no céu. Jesus muda a nossa vida para vivermos aqui e agora, usufruindo da vida diante de Deus, experimentando a eternidade que começa aqui e desfrutando de coisas que são deleitosas, que são prazerosas e que apontam para realidades futuras. Aquilo que a gente experimenta como algo bom aqui na comunhão dos irmãos, vai ser melhor no futuro. Aquilo que a gente experimenta como cuidado, como amor de uns para com os outros aqui, vai ser melhor no futuro. A gente não vai deixar de comer o novo céus e nova terra. Apocalipse diz que há uma árvore plantada e nós comeremos dessa árvore. Os santos, aqueles que foram chamados por Deus, continuarão comendo no novo céus e na nova terra. Ou seja, o deleite que nós temos em uma boa refeição aqui, ele aponta para uma realidade muito melhor, que é o novo céus e nova terra. Isso tudo começa na salvação em Cristo Jesus. Nós usufruímos desse mundo e dessa vida que temos, segundo e por meio da graça de Cristo Jesus operando em nós. Então, meu amado irmão e irmã, Jesus nos ensina que nós devemos usar melhor o nosso tempo. Ele usou bem o tempo dele, ele sabia quando não era tempo e quando era tempo. Diante desse chamado para aproveitar a vida, como você tem usado o seu tempo? Vamos orar. Senhor, nos ensina a nos lembrarmos de Ti, para aproveitarmos a vida que o Senhor nos deu, para nos deleitarmos com as coisas mais simples do dia a dia, para nos alegrarmos, Senhor, com aquilo que o Senhor faz, com o simples ou o poderoso levantar do sol, com o clima que às vezes muda, com o frio que vem, com a casa que recebemos, com a família que o Senhor nos deu. Nos ajuda a sermos gratos, Senhor, e lembrarmos do Senhor nos momentos em que vamos comer a refeição do dia, quando nós podemos, Senhor, nos locomover para o nosso trabalho, quando nós temos a oportunidade de nos juntarmos em um sábado como esse, para ministrarmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a nos alegrarmos no Senhor, a sempre nos alegrarmos em Ti, nos lembrando toda a vida de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que é para nós o caminho até o Senhor, aquele que é para nós aquele que restaura, aquele caminho que foi de alguma forma perdido pelos nossos Adão e Eva, os primeiros que se afastaram de Ti. A minha oração é para que essa mensagem, essa ministração possa nos ajudar a viver melhor, Senhor, todos os dias, lembrando-nos em todos os momentos do Senhor, para que a gente afaste de nós a amargura, as tristezas e as dores do próprio corpo e viva nesse mundo, ainda que sujeito às frustrações, de uma forma mais satisfeita, de uma forma que te honra muito mais. Esse é o desejo do meu coração para a minha vida, porque eu preciso muito disso, mas é o desejo do meu coração para todos aqueles que nos escutam e que estão aqui nesse momento. Gratos por Teu amor e por Tua graça, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Aqui nós encerramos mais um pouquinho do nosso livro e na próxima semana, se Deus nos permitir, a gente fecha esse livro de sabedoria com tanto ensino, com tanta coisa boa que Deus nos permitiu viver. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos tanto os cultos presenciais, se você não fez inscrição, o último dia ainda é hoje, e nós temos estudo bíblico às 9h30 pelo Google Meet. Até mais, um grande abraço.